Estamos de volta e ao vivo com Duda Rodrigues do quadro Saúde. Você, dancinha? Tem dancinha, Duda? Tem dancinha? Rapidão, tem que ser rapidão. Vai. Aquela... Não, o diretor vai mandar a gente parar. Vai, vamos rodar a Saúde vinheta. você. Vamos falar roda sério. A vinheta, vai. Vamos no TikTok. Roda a vinheta, gente. Olá, bem-vindo ao Saúde Você. Agora aquele momento especial que a gente adora falar de saúde. Eu sempre falo que para ter dias melhores, você tem que ter qualidade de vida. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Eu quero mandar um beijo, inclusive, para dona Samanta, que é a mãe do Samuelzinho, que é uma criança que tem a mielomeningocele. E é um tema que nós vamos bater um papo hoje com o Dr. Tiago Salnati e o Dr. Samuel Damin. Tudo bem, doutores? Tudo bem, Duda? Sejam bem-vindos. Saudade. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz um tempinho. Pois é, o doutor Samuel ainda falava comigo no WhatsApp, mas ele anda meio que me abandonando. Mas eu vejo que ele está tocando música, eu te acompanho, viu? Bom, doutores, hoje a gente vai falar sobre um problema de saúde que muitas pessoas desconhecem. Eu acho que mais quem é mãe de uma criança que sofre com a mielomeningocele ou que alguém que tem contato com um parente que tem contato, porque muita gente em casa deve estar pensando, né? O que é mielomeningocele? O que seria? Vamos explicar para quem está em casa. Duda, a mielomeningocele é um defeito no fechamento do tubo neural. Isso que é o nome técnico, né, para esse problema. Ele se manifesta, né, como na criança, com uma pequena falha que acontece na coluna, né, na porção, na maioria das vezes na porção mais terminal ali perto da coluna lombar, perto do bumbum ali, lombosacro, né, a gente tem foto para mostrar, fica tão fácil fotos, quando sim. Tem foto. Ai, gente. Aí tá uma foto, tem um esquema, né, um desenho representando o que seria esse defeito do fechamento. E ao lado o bebezinho com um defeito ali na posição uma das mais comuns, onde ele acontece. Então, é assim que se manifesta esse problema. Tá? E por que acontece isso? Por que a criança nasce com esse problema? Isso pode ser, por exemplo, visto durante a ultrassom? A mielomeningocele é um defeito de fechamento, né, do tubo neural, né? Então, durante o período embrionário, né, a gente tem a formação de todas as estruturas do corpo, né? E durante a formação do tubo neural, né, que é onde a gente tem o sistema nervoso, né, existe esse defeito desse fechamento, existe um problema ali no fechamento, né, e ele acaba não acontecendo em alguma região do corpo, né. A causa disso, em geral, né, a mais conhecida é a deficiência do ácido fólico, né, que é um nutriente aí, essencial. E existem outras causas genéticas, né, que aí podem ser mais raras, mas o ácido fólico acho que é a causa mais frequente mesmo. Duda. Por isso que a mulherada, quando pensa em engravidar, já fala, doutor, preciso tomar ácido fólico. E começa a tomar até antes, né, de engravidar, ou não, pode começar a tomar quando descobre a gestação. O que é o ideal? Já existe uma recomendação, né, do uso do ácido fólico antes da gestação. A dose recomendada, se não me engano, é 0,4 miligramas por dia antes da gestação. E quando se tem história familiar, né, de uma mielomeningocele na família, essa dose é aumentada a 4 miligramas por dia. O ideal é começar a repor pelo menos uns 3, 4 meses antes de se iniciar aí o planejamento da gravidez, né, da gestação. Tem uma pergunta, eu estava conversando com o Dr. Tiago lá fora e eu estava falando para ele que eu faço biomedicina e que eu quero entrar na área de genética. Como a gente falou aí que a mielomeningocele também pode ser uma causa de genética, por exemplo, um teste genético pode detectar a propensão de uma criança, a predisposição de nascer com a mielomeningocele? Existem alguns testes genéticos, não necessariamente ligados à mielomeningocele, tá. né? Por exemplo, o NIPT, que é um teste que se faz, que detecta trissomias, né, que são, por exemplo, o síndrome de Down, etc. É um teste que detecta síndromes que a mielomeningocele eventualmente pode aparecer em conjunto, mas não um teste que detecta especificamente sanguíneo, especificamente a mielo. A gente tem método de
de imagem, né, a ultrassonografia, né, ultrassom, Qual a melhor fase para detectar uma mielo, por exemplo? ressonância, né? Em geral, né, é feito os primeiros ultrassons, né, lá pela 12ª semana é feito o primeiro ultrassom morfológico mesmo, né? E nessa fase já é possível, eventualmente, detectar um defeito do tubo neural, né? Isso na ultrassonografia, né? Mais adiante na gestação, próximo da 20ª semana, é prudente, quando se tem essa suspeita, né, e para se confirmar e se ter uma ideia dessa anatomia, fazer uma ressonância fetal. Então, uma ressonância magnética, em que a gente consegue ver o sistema nervoso de uma forma bem mais detalhada, né, inclusive planejar intervenções, né, sejam elas intraútero mesmo ou após o nascimento. É possível fazer intervenção intrauterina? Sim, existe essa técnica, isso é possível. E isso, por exemplo, tendo feito uma intervenção como essa, a criança ela vai nascer com uma menor sequela da mielo? Como que seria? Qual o objetivo dessa intervenção intrauterina? O objetivo é exatamente esse, é minimizar o quê? Minimizar. O grau de sequela que essa criança Entendi. vai ter. Tá? É importante lembrar o seguinte, né? Uma cirurgia fetal não é uma coisa simples, é uma coisa que Sim. leva risco tanto para a mãe quanto para o Quanto pro feto, bebê. né? Inclusive para a vida do feto e da mãe. Mas um estudo que vinha sendo feito, né, internacionalmente chamado MOMS, né, que era o estudo para correção de mielomeningocele, que vinha comparando a correção intraútero com a correção após o nascimento, ele foi interrompido por conta dos resultados serem tão melhores em quem fazia a cirurgia intraútero, né? Olha. E isso daí acabou sendo interrompido, né? Porque não tinha mais sentido você fazer a cirurgia após o nascimento, né? Em muitos casos, tá? É claro que não é em todos os casos que você vai indicar. Agora, a gente está falando de algo que é possível fazer intrauterino, ou seja, então a mamãe está lá, gestante, descobriu no ultrassom a mielo e ela tem essa possibilidade de fazer. Coberto pelo convênio, obviamente, é um tipo de cirurgia que o convênio deve cobrir, obviamente, né? Nem todos, viu, Nem Duda? todos. Não é uma coisa muito frequente, não. Aí entra aquela parte que a apresentadora fica revoltada, porque só quem convive ou quem conhece alguém que tem mielomeningocele sabe o quanto a criança sofre, a mãe sofre. Volto a dizer aqui, eu conheci o Samuelzinho, o que a família passa para poder cuidar do Samuel, os pais se abdicarem da vida profissional. Como que o convênio não cobre isso? Essa é a parte que a apresentadora assim, se revolta, né? Mas vamos lá. Sequelas, as sequelas, complicações, como que funciona nesse caso? Então, o problema da mielomeningocele é que ele vem acompanhado de alguns outros problemas, né? Por exemplo, a hidrocefalia. Então, a hidrocefalia que a gente vai tratar a seguir é um acúmulo de líquido, né, no sistema ventricular, que é onde... A gente tem até foto aí também para algumas mostrar da imagens pra gente hidrocefalia. E é verdade, várias crianças que têm a mielo, mas obrigatoriamente vem acompanhada, porque muitas que eu sei têm Quase hidrocefalia. obrigatório, digamos assim, que cerca de 80% das Vem crianças acompanhado. que têm mielomeningocele vão apresentar Olha, hidrocefalia. a hidrocefalia. Então, é uma figura mostrando esquematicamente, né, onde o líquor, né, circula, né, com o sistema ventricular na cabecinha da criança. E esse sistema apresenta um distúrbio nessa circulação e faz com que ele se dilate no círculo direito, e isso traz uma das consequências, que é a hidrocefalia com todos os comemorativos, né, de deficiência no desenvolvimento da criança. E também tem, mais ligado à própria mielo, né, o defeito do fechamento do tubo neural, sequelas motoras que podem acontecer, de esfíncter, né, controle urinário, por exemplo. Por que tem criança que, por exemplo, com a hidrocefalia, eu já vi crianças que ficam com a cabecinha maior e tem crianças que não. Tem crianças que colocam até tipo um dreno, me corrija se eu estiver falando besteira, tá, doutor? Mas existe a possibilidade realmente de fazer algum tratamento para que a cabecinha não fique tão desproporcional ao tamanho da criança? Em geral, quando você tem um aumento do perímetro cefálico, né, do diâmetro da cabeça, o que acontece é que você acabou detectando de uma forma um pouco tardia, né, essa hidrocefalia, e pode ter demorado um pouquinho para tratar, né? Então, às vezes, a gente vê em muitas
famílias, eventualmente, o pai ou a mãe eventualmente não prestam atenção ou acaba passando batido, né? E o único sintoma, às vezes, pode ser só mesmo o crescimento da cabeça, né? E a criança, por si só, ela já tem a cabeça maior do que o adulto, né? Proporcionalmente ao corpo, né? Sim. Então, isso acaba confundindo quem não tem Então, pode ter criança que, às vezes, o pai e a mãe acham que é normal, mas a cabecinha está um pouquinho desproporcional. Pode ser uma hidrocefalia? Pode ser, sim. Então, os pais têm que ficar realmente muito atentos, né? E ter acompanhamento. A gente sempre fala de prevenção, gente. O mundo hoje fala de prevenção. A gente está vivendo um momento de prevenção, que prevenção é o que pode salvar uma vida. E a gente está trazendo outros temas aqui para mostrar para vocês que ficar de olho, levar ao médico, fazer exames, a gestante, por exemplo, fazer os acompanhamentos direitinho, porque você pode evitar tanto sofrimento, né, doutor? Porque depois que a hidrocefalia está instalada, que o problema foi instalado, a criança sofre demais com o tratamento, né? Em geral, a detecção precoce acaba ficando a cargo, geralmente, de quem está fazendo a puericultura dessa criança, se não foi detectado, obviamente, no pré-natal, né? Ou, eventualmente, até o próprio obstetra que está fazendo o acompanhamento, às vezes já detecta isso antes do nascimento mesmo. E os sintomas? Quais são os possíveis sintomas e causas de uma hidrocefalia, desculpa? A hidrocefalia, quando ela comete nessa faixa etária, na criança, né, o recém-nascido, o sintoma que vai ter principal na verdade, um sinal, né? A gente vai conseguir ver o aumento do perímetro cefálico, né? Então, isso é medido nas consultas com o pediatra, né? A gente é colocado numa curva que acompanha o crescimento desse perímetro da cabeça da criança. Então, esse é o principal acometimento, né? O principal sintoma. E tem também as crianças numa fase mais tardia que pode apresentar sinais de irritabilidade, né? Um déficit no desenvolvimento neuropsicomotor e assim por diante, né? Acho que são os principais problemas, né, relacionados à hidrocefalia. E tratamento? Vamos lá, tratamento depende, é um pouquinho complexo. Às vezes a gente fala hidrocefalia, né, como de líquido, é só drenar, às vezes não é bem assim. Depende muito do tipo de hidrocefalia que a criança tem. A gente colocou algumas imagens. Aí tem uma imagem de uma válvula, né, que é um dispositivo que já é usado já há muito tempo. Que esse dispositivo ele é implantado no local onde tem a dilatação, né, mostrando na figura, que é os ventrículos, né, ali na cabeça da criancinha. E depois, uma outra extremidade, a gente tuneliza, a gente passa por baixo da pele até chegar na barriguinha da criança. Que é aquele corpinho que mostrou ali antes? Cadê a foto do corpinho? Tem um corpinho, Essa mesmo. Esse aí mesmo. Então, ele drena, né, da cabecinha, né, da criança o líquido e coloca lá dentro da barriga e isso é absorvido. Isso, obviamente, não dura para sempre, eventualmente precisa ser trocado. E não deixa a cabecinha... Isso, não deixa ela crescer, né, ela mantém no tamanho fisiológico e também permite que o desenvolvimento da criança ocorra normalmente. O mais importante é que a pressão intracraniana da criança fica em valores normais aí e permite, então, como o Thiago falou, o desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Tá? Com certeza melhor do que se não tivesse sido feito isso. Mas existem alguns tipos de hidrocefalia, né, que a gente chama não comunicantes, obstrutivas. E o que é isso? Essas hidrocefalias, existe um problema na comunicação entre esses ventrículos. São 4 ventrículos que a gente tem, né, na porção intracraniana, dentro do cérebro, tá? Então eles estão preenchidos com líquido. E eventualmente a pessoa nasce com uma obstrução, né, que leva ao quê? Ao acúmulo de líquido em apenas uma das cavidades. Vai ter aumento da pressão intracraniana, né? Vai ter dilatação do ventrículo, vai ter todos esses sinais que o Thiago estava comentando aqui. Só que isso daí leva a gente a uma possibilidade de fazer um tratamento endoscópico, ou seja, a gente entra com uma câmerazinha dentro do cérebro da criança, então um neuroendoscópio, né? E aí a gente consegue, lesando uma membraninha que tem no soalho do terceiro ventrículo, fazer então uma comunicação desse ventrículo com o espaço subaracnoide, que é onde tem a circulação do líquido por fora do cérebro e é onde esse líquido vai ser reabsorvido. Então, dessa maneira, você consegue livrar muitas vezes essas crianças de terem que implantar uma válvula, uma derivação ventricular. E existem complicações ou sequelas da hidrocefalia? Acho que a principal dela, Duda, é quando não é tratada adequadamente, né? A criança tem retardo no desenvolvimento,
Essa é a principal, né? E às vezes quando, de uma forma tardia, Sim. a criança que já tem o fechamento das suturas, né, dos ossos do crânio, o aumento da pressão pode ser fatal para a criança, né? Tanto para a criança como um adulto Com em geral. certeza. Doutores, obrigada pela participação de vocês. Quero dizer para vocês que estão em casa que hoje a gente falou de um tema muito importante. Eu imagino que vocês assistindo aí, às vezes até ficam tentando entender melhor. Então, essa entrevista, assim como todas as outras entrevistas dos médicos, estão no nosso portal programasaudevocê.com.br. Se quiser bater um papo, tirar dúvidas, eles estão no nosso portal, mas é sempre importante que seja um médico a dar orientação. Nada substitui um ato médico, tá? Então, cuidado aí com o autodiagnóstico. Quiser me acompanhar, dudarodrigues.oficial. Obrigada pelo carinho, pela audiência e vocês continuam com os dias melhores.